Park Hyun-suk original versus o rei da primeira geração, Ji Chang. Com certeza essa foi uma das lutas mais reveladoras que mostrou o quanto o nosso protagonista evoluiu. De um gordinho Zé Ruela a líder do seu próprio grupo. E também temos o Ji Chang, que é um rei da primeira geração cotado como um dos mais fortes. Se a luta do Park Hyun-suk e do Ji Chang não tivesse sido interrompida, quem venceria essa bagaça? E é nesse vídeo que a gente vai discutir sobre isso. Mas antes, não esquece de deixar o like, a inscrição, o meu Instagram tá na descrição, não esquece de compartilhar, de mandar para aquele seu amiguinho que adora louquismo, que é doido por louquismo. Isso ajuda bastante a crescer o canal, a engajar todo mundo, e é isso. Se a luta não tivesse sido interrompida, quem teria vencido? Primeiro a gente precisa analisar o contexto que levou até a luta, começando pelo nível de força dos dois candidatos. Vamos começar falando do Park Hyun-suk. O Park Hyun-suk só foi se tornar uma ameaça ao mundo de louquismo realmente depois do seu treinamento de um mês com Jong-un. Isso é um fato indiscutível. Mas pra gente medir o patamar de força que o Park Hyun-suk tinha após o seu treinamento com Jong-un, vamos começar fazendo uma análise sobre uma outra luta que aconteceu que também é muito interessante. Eu tô falando da luta do Eul-han contra o VIP. No arco da destruição do Big Deal, o Eul-han e o VIP lutaram pela captura do Eugênio. Por que a gente precisa citar essa luta? É muito simples, galera. É mencionado pelo próprio Eugênio que o seu irmão, ele tá no nível de um rei da primeira geração. E esse nível realmente é comprovado pela gente quando a gente pode testemunhar a luta do VIP contra o Lee Do-gil, que é um membro da geração Zero e membro do Punch Kinkapion, que é muito poderoso. A gente viu isso. Ou seja, o irmão do Eugênio é nível rei da primeira geração. Ele é tão forte quanto e consegue talvez até vencer alguns dos mais fracos reis da primeira geração. Realmente ele é forte, muito forte. Mas por que a gente entender a força do VIP é importante para a gente analisar a força do Park Hyun-suk? É muito simples, galera. No arco do Big Deal, o Park Hyun-suk ele acabou de voltar do seu treinamento com o Jong-un. Depois que ele voltou desse treinamento, ele lutou contra o VIP. Simplesmente ele peitou o VIP como se não fosse nada. Ele simplesmente dominou completamente o VIP. Ele dominou. Não estou falando que foi uma luta disputada, onde ele bateu de frente, onde ele teve que usar o máximo de si, igual foi com o Eul-han. Não, ele simplesmente dominou o VIP. Ou seja, o VIP contra o Park Hyun-suk, galera, não foi nenhuma luta, foi simplesmente um massacre. O Park Hyun-suk dominou a luta completamente, sem esforço algum, sem derramar uma gota de suor. Logo após o seu treinamento com o Jong-un, galera, o Park Hyun-suk já estava, com certeza, já estava mais forte que a maioria dos reis da primeira geração. Ele não estava mais forte que todos, mas com certeza ele já estava muito mais forte que os reis da primeira geração. Ele já venceria a maioria só ali, galera. Se o VIP ele tem um nível de um rei da primeira geração e ele foi vencido com essa facilidade, imagina o que o Park Hyun-suk já não faria dando 100% do seu poder. Isso ainda assim não é uma grande garantia de que ele venceria o Ji Chang. O Ji Chang mesmo disse que ele era o mais forte de todos os reis da primeira geração, certo? Ou será que não? Será que é? Vamos fazer umas análises aqui. Eu queria muito fazer um paralelo aqui com vocês a respeito de duas lutas que o Lee Ji-hun teve. A primeira luta foi a luta que ele teve com o mestre do Jin-sung, o rei de Daegon, e a segunda luta contra o próprio Ji Chang. Vamos fazer um paralelo entre essas duas lutas. No arco atual da primeira filial, o Jin-sung ele lutou contra o Eul-han. O Jin-sung e o Eul-han estavam praticamente nivelados. Porém, o Jin-sung conseguiu derrotar o Eul-han, demonstrando um golpe do estilo boxe de ferro que ele aprendeu com o rei de Daegon. Eu vou chamar carinhosamente aqui de soco da morte. É quando o personagem ele dá um soco com o máximo de força possível de boxe, como se ele estivesse indo em direção à morte, como se fosse o último suspiro. Por isso que eu gosto de chamar esse soco de o soco da morte. O Jin-sung conseguiu deitar o Eul-han com esse soco da morte, que ele aprendeu com o mestre dele, né? O rei de Daegon. Mas por que a gente falar desse golpe e dessa luta é realmente importante? Porque o que acontece é o seguinte, galera. Teve um flashback nessa luta mostrando pra gente o rei de Daegon usando o soco da morte. E ele usou esse golpe, galera, na luta que ele teve contra o Lee Ji-hun. O próprio Lee Ji-hun admitiu que esse golpe, galera, se tivesse encaixado direitinho, se fosse um pouco mais rápido, talvez teria derrotado o Lee Ji-hun. Quase chegou perto de conseguir
desferiu um golpe fatal no Lei Jin. O rei de Daigon chegou pertíssimo de derrotar o Lei Jin. Ele só não conseguiu isso por falta de velocidade e por falta de atributos físicos no gerais. Mas esse golpe, galera, quase conseguiu deitar o Lei Jin. Inclusive o Lei Jin pediu para ele ensinar para ele esse golpe de tão bom, de tão extraordinário que foi, a ponto de quase conseguir vencer ele. Só para vocês terem uma ideia. E se a gente fizer um paralelo entre o rei de Daigon e o Di Chang, quem vocês acham que teve uma luta que chegou mais próximo de desferir um golpe fatal no Lei Jin? O rei de Daigon ou o Di Chang? O Di Chang, galera, quando ele lutou com o Lei Jin, o Lei Jin disse para ele que ele era digno de pena. O rei de Daigon fez o Lei Jin lutar muito mais a sério do que o Di Chang. Ele desferiu um golpe que talvez pudesse ter levado o Lei Jin a nocaute, talvez. E o Lei Jin, galera, é simplesmente o cara mais forte da obra inteira. Aí, fazendo em comparação ao que o Di Chang fez, já o Di Chang não deu o mínimo trabalho pro Lei Jin. Notoriamente, se você tem um mínimo de bom senso, o rei de Daigon deu muito mais trabalho pro Lei Jin do que o próprio Di Chang. Aliás, o Di Chang, pela visão do próprio Lei Jin, talvez ele tenha sido um dos que menos deu trabalho para ele. Claro, eu não estou dizendo também que o Di Chang ele é um dos reis mais fracos, obviamente, claro que não. Eu acredito que o Di Chang não seja o rei mais forte. Se fosse para dar o título de rei mais forte da primeira geração, eu daria para o mestre do Jinsung, o rei de Daigon. Afinal de contas, para finalizar tudo de vez, o Di Chang venceria o Park Hyun-suk ou o Park Hyun-suk venceria o Di Chang? Logo após o Park Hyun-suk ativar o instinto superior, ele superou o Di Chang em todos os quesitos, em todos os atributos físicos. O Park Hyun-suk ele é um copiador. Antes o Park Hyun-suk ele não sabia usar a habilidade de cópia dele direito. Ele levava muito mais tempo para copiar, isso é verdade. Ele aperfeiçoou a cópia dele tanto quanto o Elhan, ou talvez até melhor do que o Elhan. Talvez ele tenha se tornado um copiador muito melhor do que o Elhan, inclusive. E uma coisa, o Park Hyun-suk, quando ele lutou com o Di Chang, ele não estava usando todo o arsenal dele de cópias não, tá? Ele não usou a cópia do Ma Tai-sung, que sim, ele copiou o Ma Tai-sung também. E acima de tudo, galera, o Park Hyun-suk, ele poderia ter usado a cópia do próprio Di Chang contra ele mesmo. Os copiadores, como foi mostrado nos capítulos mais atuais, quando eles desenvolvem a cópia deles, galera, eles conseguem copiar no mesmo instante que eles vêm. A prova que a gente tem disso é que o segundo corpo, que também tem habilidade de cópia, copiou a espada da serpente branca do Di Chang, copiando o Park Hyun-suk. E foi no mesmo instante. E o Park Hyun-suk, pela mesma forma, ele copiou da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Ou seja, galera, levando em consideração o instinto superior, a habilidade de cópia que o Park Hyun-suk não usou, todo o arsenal de cópia que ele poderia ter usado contra o Di Chang, ele não levando usou. Em consideração esses dois fatores, galera, mais o fato do Di Chang não ser o rei mais forte como ele disse que ele era, no meu ponto de vista, baseado nesses fatos, nessas provas, eu acredito que sim, o Park Hyun-suk venceria o Di Chang. Bom, rapaziada, mas o vídeo foi esse. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tô com um plano de bater 2k no canal ainda esse ano, se possível. A gente já tem novembro, né? Mas vai que a gente consegue, né? Quem não chora não mama. Mas é isso, deixa o like, comenta, fala se você discorda do resultado, fala se eu esqueci de alguma coisa. E é isso, um abraço, tamo junto e tchau. Até o próximo vídeo. Fui!